E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, se reuniu hoje com os secretários estaduais para discutir investimentos na segurança pública e na administração penitenciária. O encontro acontece um dia antes de o governo anunciar orientações sobre o uso das câmeras corporais por policiais. Quem explica melhor esse assunto é o nosso repórter Pedro Teixeira, ao vivo de Brasília. Muito boa noite, Pedro. Tudo bem, Leandro? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. A reunião durou cerca de 2 horas aqui no Ministério da Justiça para que o Ministério pudesse discutir junto com os secretários de Justiça e Segurança Pública dos estados maneiras de aperfeiçoar e avançar na utilização de recursos, principalmente do Fundo Nacional de Segurança Pública e também do Fundo Nacional Penitenciário. São recursos que, em alguns casos, ficam represados aqui no Ministério da Justiça por conta de uma série de dificuldades burocráticas para acessar estes recursos, mas o Ministério da Justiça, junto com os secretários, discutiram nessa reunião formas de tentar garantir uma maior celeridade na utilização destes recursos. A reunião de hoje também aconteceu na véspera de um outro grande evento. Amanhã o Ministério da Justiça anuncia as diretrizes para a utilização das câmeras em policiais. Isso ainda não foi adiantado. Alguns secretários, inclusive, chegaram a questionar os integrantes do Ministério da Justiça sobre o plano que deve ser apresentado amanhã. Tudo está sendo guardado em segredo máximo aqui no Ministério da Justiça. Inclusive, conversei com alguns secretários que me disseram que alguns pontos ainda estão sendo discutidos. Eles, inclusive, têm reuniões até o fim da noite para fazer os últimos ajustes desse anúncio que deve ser feito amanhã pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com a participação dos secretários de Segurança Pública e também de Justiça dos estados. Boa parte dos secretários com os quais eu conversei, e eles também manifestaram isso durante a reunião, devem participar do evento de amanhã justamente para acompanhar. É bem verdade que alguns secretários têm posições divergentes ao governo federal com relação à utilização das câmeras. A Basília Rodrigues, nossa analista, adiantou neste final de semana que alguns pontos devem estar neste manual de instrução com diretrizes para a utilização das câmeras. Por exemplo, elas devem ser utilizadas em 100% dos tempos em buscas policiais, fiscalizações, atividades ostensivas, ocorrências de trânsito e cumprimento de ordens judiciais de prisão. Estes são alguns dos pontos que o relatório amanhã com as diretrizes do governo federal sobre a utilização das câmeras deve apresentar formas de utilização. Isso servirá de diretrizes para que os estados utilizem estas câmeras. É uma discussão bastante complexa. Isso tudo deve avançar, de certa forma, a partir do evento de amanhã. Viu, Leandro? Volto com você. Obrigado, Pedro, pelas informações. Pedro Teixeira falando ao vivo de Brasília.